Olá, pessoal, abençoados do Brasil, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo bem, amor? Tudo ótimo. Maravilha, gente. Isso aí, ó. Estamos aqui iniciando mais um episódio do For Us Melhorando Vidas. Então já peço para você, curte, compartilha e nos siga aí. Vamos fortalecer esse canal para que várias famílias sejam abençoadas por esse trabalho, ok? Estamos aqui com uma grande alegria, uma grande satisfação de ter um casal abençoado, Eliseu Souza e Débora Araújo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Nós que agradecemos o convite para estar aqui essa noite. Prazer bater papo. Vamos lá. É isso aí. Muito bem, gente. Então, por favor, se vocês puderem aí, sigam Eliseu Souza Celebrantes, vai falar um pouquinho também aí, né, do trabalho deles. E é muito bacana tê-los aqui, gente, porque o objetivo desse podcast é falar sobre mercado imobiliário, falar sobre família, falar sobre lar, falar sobre a importância que nós, né, os casais, as famílias, a importância de nós buscarmos, né, a Deus, buscarmos a presença de Deus para o lar, o ambiente do lar, ok? Então, hoje, a importância de tê-los aqui, quero apresentar, eles são teólogos, né, tive o grande privilégio de estudar com os dois, né, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás aí. Eles também... Fiquem off, gente, senão a gente vai revelar a nossa idade. Mas assim, eles também são formados em psicologia, então são psicólogos de mão cheia, assim. Eles também são líderes na igreja deles lá, ok? E o Eliseu também é celebrante, gente. Já quero até aproveitar aqui, tá? Você aí, noivo, que está pensando em casar, gente, ó, depois vocês segue ele lá. Eliseu, quer falar um pouquinho, Eliseu? Fala aí sobre o seu arroba aí, vai. Vamos lá, Eliseu Souza Celebrante. Né? Então, se você vai realizar o seu casamento, segue lá, acompanhe meu trabalho. Vai ser um prazer participar desse momento especial da sua vida aí. Perfeito, gente. Então vamos lá. A gente vai dar início aí. Eliseu, vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos muito felizes de estarem aqui, viu? Eliseu, nós trabalhamos com imóveis, ok? Então, nós temos a função, na nossa profissão, a gente ajuda pessoas a realizar o sonho da casa própria, né? Já diz o ditado, né? Quem quer casa... Quem casa, quer casa. Isso, obrigado. Foi o que eu disse, né? Quem casa, quer casa. Então, automaticamente, o objetivo de quem está casando, é conquistar o seu imóvel. Então, a gente vê toda aquela correria, né? Investimento, segura um pouquinho daqui, segura um pouquinho de lá. Para quê? Para conseguir dar esse passo importante, né? E aí, depois, quando casa... Né, agora estão os dois vivendo, né, a sós ali, né, como um casal abençoado. E aí vem as contas. Então, qual que é a ideia? E a primeira pergunta para vocês aqui, né? Qual que seria essa diferença entre conquistar um imóvel e um lar? Por favor. Pode passar. Então, quando a gente fala em como conquistar um imóvel, são paredes. Adquirir uma propriedade. Né? Então, eu acho que uma boa organização financeira ou encarar o financiamento em prol do futuro, né? Então, eu não vou dizer que é mais simples, mas é algo mais objetivo, né? Então, você vai lá, faz seu financiamento, faz sua organização financeira. Essa é a parte fácil, a parte boa. Enfim, você consegue constituir ali a sua casa, seu imóvel, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente fala de constituir um lar, né, aí é o que acontece dentro. É possível uma pessoa ter imóvel, mas não ter um lar. Em que sentido? Eu tenho um imóvel do qual eu alugo, do qual eu, enfim, eu uso isso como renda, mas não é o meu lar. Agora, o meu lar é quando existe ali uma família morando ali dentro, existem várias prioridades ali dentro, né? Várias situações acontecendo ali, né? Então, acho que o básico é isso. Imóvel é algo que você adquire. Família e lar é aquilo que você conquista. Né? Você constrói, melhor ainda, é isso mesmo, constrói. Né? Diferente de você só conquistar um bem, construir, desenvolver um processo, mais ou menos isso. Acho que seria um imóvel, o dinheiro compra, um lar não. Exatamente. Tem que ser construído realmente. Perfeito. Vamos lá. Muitas pessoas, muitas famílias têm sonhos. E qual a importância do sonho para as pessoas, na percepção de vocês? Vivi, o sonho, eu costumo dizer que ele é algo extremamente importante, tá? Para
tudo na vida do ser humano. Falando psicologicamente falando, o sonho é o que nos dá motivação para construir algo, para seguir. É como se fosse um combustível no carro. A gente coloca o combustível para ele. O sonho é o que nos dá o nosso combustível, de continuar vivendo, de continuar, porque eu tenho um objetivo, né? Acho que o Franklin, né? Não lembro agora, porque eu sou péssima para lembrar nome de pessoa, tá, gente? Victor Frank. Eu sou péssima, gente. Escreveu. Fica a dica aí que eu sou péssima aí já. A gente tem que saber onde a gente é bom e onde a gente é ruim para se adaptar. E eu sou com nomes. Nomes são horríveis Victor para mim. Frank escreveu O Sentido da Vida. Exatamente, tá vendo? É a minha biblioteca ambulante. Vamos conhecer essa cabeça pra você ver quanto ela tem facilidade de guardar muito mais que eu. Vai, segue. E mostra assim que sem sonho nós não somos ninguém. Nós precisamos dos sonhos. O sonho dá sentido para a vida. E sem sentir, sem o sonho, que é uma das questões, né, a vida perde sentido. Porque se ele nos dá motivação e você não tem sonhos, você não almeja algo, né, conquistar algo, enfim, você vai perdendo sentido da vida. E aqui a gente não fala sobre imóvel só, sobre qualquer situação. Né? Tanto que quando você vai falar com uma pessoa que ela já está desiludida da vida, uma pessoa que ela já está, enfim, infeliz, você vai perguntar qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo de vida? Não tem. Ou ela vai falar, eu já tive, mas hoje eu não tenho. Por quê? Porque essa motivação, né, que é adquirida através do sonho, do desejo, se perdeu. Então, por isso que precisamos ter sonhos, precisamos sonhar, precisamos almejar, e mesmo que almejar grande, né? Uma vez uma pessoa falou para mim, ou eu li em algum lugar, nem que você almeja chegar no cume da montanha. Vai, é o seu objetivo. Se você chegar até o meio, a visão já é maravilhosa. Né? Mas, assim, ou seja, você almejou e você foi. Então, assim, pensou grande, sonhou grande, vai no caminho, porque se você chegar em algum local, aquilo ali já é mais do que o lugar onde você estava, né? Maravilha isso. Bacana. Uma vez, eu participando de uma reunião da empresa, e eu ouvi dizer que você sonhar pequeno ou sonhar grande, você vai ter o mesmo trabalho. Então, sonhe grande, né? Sonhe além, porque aí, sonhando realmente, é um motivo de você ir atrás e conquistar muito mais. Verdade. E se tratando de lar, se tratando de casamento, né? Quando a gente, na fase de solteiro, ainda não encontrou a pessoa, né, sonhada, né, não encontrou a sua Rebeca, alma gêmea, perfeito. Então, ou seja, quando a gente lembra de um casamento, é o sonho. Sim. Né? Qual que é a ideia do sonho? Porque é encontrar uma pessoa especial, uma pessoa maravilhosa, né, que vai estar acompanhando você na sua trajetória, tolerando as suas limitações. Então, quando você imagina um casamento, é isso, você vê o sonho, você vê o lar. Só que, infelizmente, para chegar até esse sonho, a gente falou aqui de processos, né? Como você bem disse, às vezes você não chegou até o objetivo, mas chegou na metade, já valeu. No caso do casamento, até muitas, acho que os homens também, mas acho que mais as mulheres, elas visam o quê? Né? O príncipe encantado, aquele homem perfeito, bem montado num cavalo, enfim. E trazendo para a nossa realidade, a gente tem um objetivo que é ter um lar, mas muitas vezes nessa trajetória, né, a gente falou da conquista dos imóveis, e quando eles casam e ali eles têm aquela vivência juntos, aí que eles vão realmente descobrir e formar, né, criar o lar ali mesmo. Então, ou seja, minha pergunta para você é o seguinte: como que podemos, né, construir um lar saudável? Ou seja, o casal já casou, já estão, agora começa a conviver e aquelas indiferenças, né? O Jairo teve uma cultura a viver uma outra cultura, né? Então, tipo assim, eu já vi algumas discussões básicas, por exemplo, como colocar o papel higiênico no sentido para fora, outro para dentro, um para a parede, outro para o banheiro. Detalhes do dia a dia. Detalhes básicos, tipo assim, não, mas está errado. Não está errado. É porque na sua cultura você aprendeu que o papel higiênico, né, você pega virado para a parede, mas ela aprendeu que é virado para a porta. Enfim, como construir um lar saudável? Vamos lá, eu colocaria como alguns, né, mas como primeiro ponto, saber que não existe casamento perfeito. Legal. Primeiro ponto. Porque a gente vive, perfeito o que você comentou, Jair. A gente sempre espera que o parceiro vai ser aquela princesa maravilhosa, perfeita, que vai nos entender em tudo e fazer o bem pra gente sempre, que nós, homens, seremos maravilhosos. E não, isso não é realidade, sabe? Então eu acho que nós precisamos de um choque de realidade. É maravilhoso estar casado, mas não é perfeito.
Não é perfeito. Então, por que eu estou colocando isso como primeiro para um lar saudável? Porque o básico de um lar saudável é você entender que não vai ser pleno. Sabe? Então você precisa entender que e o amor é isso. Se você colocar duas pessoas perfeitas, uma para outra, que tudo que faz se encaixa, elas são muito parecidas e tudo se entrosa. Talvez não daria certo do mesmo jeito, porque seria muito monótono. Imagina que tudo que você pensa, o outro pensa, tudo que você quer, o outro quer. Sabe? Ainda assim não daria certo. Ou seja, Não tem uma discussãozinha. É a diferença. Um contraponto, eu não concordo. Exatamente. Às vezes, né, muda um pouco sai fora um pouquinho da rotina, Perfeito. da perfeição. Isso. Uma confusãozinha de vez em quando. O atrito, né, para poder trazer uma energia, né? Tá muito sem energia. Mas enfim. Como que dizem quando a gente briga, né? Que reconcilia, é melhor, né? Então, Mas a briga não é emoção, exatamente. E aí, entender a questão que não há perfeição, porque assim, o amor, ele tá como o próprio Paulo diz, né, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, isso é amor, por quê? Porque vai haver momentos que vai ser necessário suportar, vai haver momentos que vai ser necessário esperar, enfim. Então, ou seja, o amor é você ser diferente, você vir de constituições de lares diferentes, e aí você gera compreensão, gera perdão, gera paciência, e aí é o amor. E como vivenciar toda essa estrutura se é pleno? Não é pleno, primeiro ponto, né? E aí, segundo ponto, é querer ter um lar saudável. Legal. Querer, porque, primeiro, vai ter demanda, vai ter esforço, aprendizado. Como eu falei, você vai ter que ter momentos de renúncia. Você vai ter que ter momentos que vai exigir a paciência. Então, assim, eu preciso querer. Eu preciso entender que para eu... tem até uma expressão, não é relacionada ao casamento, mas relacionada a finanças, que o pessoal fala. Nem todo mundo é rico, por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho. É a mesma coisa no casamento. Por que nem todo mundo é feliz no casamento? Porque dá trabalho. Entendeu? Dá trabalho. Então, eu colocaria esses dois pontos. Se a Débora quer colocar mais algum, mas assim, eu colocaria 2 pontos como base. Primeiro, entender que não vai ser pleno. E segundo, você precisa querer. Porque se você quiser, você vai se esforçar para entender. Você vai ser interessado em ver podcasts. Ver um exemplo aqui, quem está assistindo o podcast aí, você já está interessado, entendeu? Em ter uma família saudável, um lar saudável, porque você está buscando informação. Isso é legal, então permaneça aqui no For Us, né? Acompanhando aqui o For Us. Então, você buscar vídeos, buscar livro que tem de literatura, assistir palestras e ver, mas não gosto muito de ler. Tem de vídeo no YouTube, de podcast, de conteúdo. Então, é buscar essa informação, né? Para você ampliar esse leque. Ninguém nasce sabendo, A gente costuma dizer, nós vamos dirigir, aí você faz a meditação, faz CFC, aí você se prepara, você faz a aula prática, para depois você sentar no volante e dirigir. Perfeito. E o casamento? A gente se apaixona e fala, vamos casar, marca a data do casamento, faz a cerimônia e se embarca no casamento. Não tem preparo para dividir a vida. Ou seja, vai ter atrito, vai ter dificuldade e tem que aprender no processo. Né? Então tem que ter interesse. Acho que um dos pontos é aprender a dialogar, né? O casal, ele precisa aprender a dialogar, aprender a ouvir, ter uma escuta mesmo o outro. E muitas vezes nós colocamos a nossa percepção. Tem que ser desse meu jeito, que nem, tem que ser desse meu jeito, papel higiênico tem que ser desse meu jeito. Sim. Mas o outro não. Por quê? E às vezes são questões tão pequenas, né? É uma ótica que, às vezes, eu costumo dizer que a gente precisa, no casamento, ter 2 coisas muito importantes. É o diálogo e o abrir mão. Às vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Sabe? Às vezes eu não... eu sou assim, eu nasci assim? Não casa. Assim. Não é assim. Né? Não existe isso. Tem coisas sim, tem coisas que são do Eliseu. Tem coisa que é do homem, que o Jário é, que o Eliseu é, que todos os homens são. Tem coisas que são minhas. Tem coisa que sai da mulher. Então não tem como eu manchar coisas que é da mulher. Aí ia querer demais, dar um reset, né? Isso é Deus, né? Mas tem coisas que eu aprendi com os meus pais que não faz nenhum sentido agora para essa minha relação. Sim. Então é aprender a montar o quebra-cabeça junto. Acho que o bacana de entrar no relacionamento ou aprender mesmo durante o processo do casamento, isso é saudável por quê? Porque não gera frustração. Sim. Né? Porque você entrar num casamento acreditando que vai ser perfeito, que o seu cônjuge vai se encaixar perfeitamente,
Isso Ou aí esperando gera. que o outro te faça feliz, né? Às vezes Exato, entra com essa ilusão, não. exato. A Viviane é quem tem que me fazer feliz e não se preocupa. Não, peraí. A minha missão é fazer a Viviane feliz. Se eu me preocupo em fazê-la feliz, automaticamente vai ser recíproco, né? A pessoa, poxa, nossa, ele me ama, ele me respeita. Quanto maior a expectativa, maior a possibilidade de frustração. Exato. Então, se você entra exatamente, Viviane, quando você entra com uma expectativa muito grande para o relacionamento, não, vai ser tudo perfeito, vai ser tudo maravilhoso. A gente vai, não, sim, vai ser maravilhoso, vai, mas perfeito, vai ter dificuldade. Né? Vai ter situações em que realmente não vai ser da forma que você quer. Né? Então, Exato. Acreditar que eu vou entrar numa relação que o outro tem que me fazer feliz é complicado. Porque isso quer dizer que eu preciso de uma muleta para ser feliz. Então isso está errado. Porque eu tenho que entrar numa relação não para que o Eliseu me complete, Perfeito. porque eu estou incompleta. Uhum. Pelo contrário, eu tenho que estar completa. E Somar. ele completa. E nós dois completos, Sermos maiores. somando seres maiores juntos. Eu não tenho que depender da felicidade que o Eliseu vai trazer para mim. Isso é extremamente... E é uma dificuldade, porque muitos casais, quando casam, eles procuram no outro o que não tem. É normal que a gente, de alguma forma, que fala, os opostos se atraem. Isso é extremamente comum, porque, perdão, uma pessoa que ela é mais introspectiva, às vezes ela procura alguém que é mais espontânea. É normal, porque eu procuro aquilo que eu não tenho. Normal. Mas a questão de se completar é delicado. Porque nós estamos falando de questões específicas. Agora, a felicidade, nossa, eu estou tão infeliz, eu preciso de alguém para me fazer feliz, sabe? Perigoso isso. É perigoso, né? Porque assim, eu vou entrar num relacionamento, sim, para fazer o outro feliz, e automaticamente, como o Jairo falou, essa troca vai ser a via de mão dupla, para poder realmente ter um bom relacionamento. Exatamente. Existem algumas coisas que a gente precisa olhar, entendeu? Tipo, se eu vou entrar em um relacionamento, por que eu vou entrar nesse relacionamento? Porque eu estou sofrendo opressão dentro de casa e quero sair de casa? Quero construir meu lar? Será que você vai construir seu lar mesmo desse jeito? É assim. Porque você está buscando um refúgio Sim. e não vai construir um lar, entende? É verdade. Então, tipo assim, a própria Bíblia nos ensina, né? Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e ambos se tornarão uma só carne, né? Então, assim, a gente entende da importância dessa busca em Deus, Sim. né? Porque são pessoas com culturas diferentes e a gente, né, trazendo para o nosso mundo, né, eu não vou dizer religioso, vamos dizer melhor assim, a gente tem a questão do tal do jugo desigual, né? Então, ou seja, e a gente percebe que não é só, por exemplo, um católico casar com um testemunho de Jeová, ou um evangélico casar com... Não é somente isso, porque a gente já viu alguns casos, já soube de alguns casos de pessoas que se guardaram, cresceram, né? Cristãos, né? E aí você começa a perceber que as questões de cultura, do que aprenderam, na hora de conviverem, na hora, né, de construírem um lar, não conseguiram, porque o egoísmo foi maior. Ah, só assim me conheceu assim, então você tem que me engolir assim. Então a gente percebe que aqui não houve uma transformação de Cristo mesmo, né? Então, que eu também acho que é algo muito importante para o lar, né? Convidar Deus para habitar, porque é Ele que vai trazer esses ajustes, essas imperfeições. A gente, no nosso caso, eu orava assim, depois fui descobrir que ela também orava, né? A minha oração assim, eu quero uma pessoa que te ame mais do que qualquer outra coisa, né? Porque assim, se eu encontrar alguém, uma mulher que te ame mais do que qualquer coisa, né? A sobra desse amor vai ser o suficiente para me fazer um homem mais feliz. E aí depois eu fui descobrir que ela também orava dessa forma. E ela orou 16 anos, né? Vai ter que continuar orando ainda, né? A gente sempre vai dar, Deus é perfeito, mas o homem dá as engasgadas ainda. Mas é isso que eu queria pegar até um gancho para falar, porque assim, independente se tem meses de casado, se tem 10 anos, Perfeito. como nós vamos completar, se tem 20 anos, eu acho que o dia a dia, as duas pessoas sempre estão aprendendo uma com a outra, né? Você nunca sabe 100% do outro, né? Precisa dessa necessidade de você, muitas das vezes, olhar o outro com mais cuidado, porque muitas das vezes você não sabe ao certo o que passa na cabeça, o que ele está sentindo naquele momento. E eu lembro que no primeiro ano de casamento, a gente tinha poucos meses de casada, a gente fez um curso Casados para Sempre, com o pastor Marcelo, a pastora Paula, que foi excelente, assim.
foram várias lições. Cada domingo a gente tinha um encontro e tinha que apresentar essas lições. E tinha lição de casa. E a gente, algumas delas, tinha que discutir alguns assuntos que meio que era tenso. Eu não aguentava ouvir a verdade. Um dia ela me confrontou, eu falei, como assim? E aí eu vejo, se nós fizermos esse curso novamente hoje, vão ter muitos outros pontos que a gente vai precisar discutir, Precisamos conversar, fazer. Casados para sempre. né? Mas é um curso que vale muito a pena, foi muito bom. Pegando um gancho no que você falou, não há o tempo de 1 a 15, porque assim, se você olhar para você hoje, a Vivi de 15 anos, de 10 anos de casado, é a mesma de 1 ano? Não é. Nós somos seres humanos e estamos em constante transformação. O que eu gostava no começo do meu namoro, pode ser que eu não gosto mais hoje. E tudo bem, porque isso é transformar. Né? Isso é a metamorfose. Metamorfose. Né? De transformar. Eu me transformo. Sim. E é normal isso. Isso é muito bom, porque se eu ficar dessa forma, não dá certo. Sem contar que entram os filhos, né? Exato, Nesse meio tempo, sim, né? exatamente. Aproveitando, eles e a Débora são os pais da Heloísa e do Vinícius, né? E tem os filhos que, querendo ou não, vai moldando. Modifica um pouco, né? Toda essa Sim, estrutura, então... Entra a enfim. dificuldade que vai modificando a Exato. gente, entra as emoções, entra tudo. Né? Então, nós modificamos. A gente usa a expressão assim, às vezes até nos votos de casamento o casal fala, não, porque eu prometo não mudar e ser essa pessoa sempre. Não, depende, porque na verdade, porque na verdade você precisa se transformar. Não é assim, que você continue sendo essa pessoa, não, que você mude. Sabe, que você se adeque, que você cresça, que você se movimente, porque a vida é isso, né? Não é estagnado. A Débora colocou muito bem. A pessoa de 1 ano de casado não é a pessoa de 10 anos de casado. Então, todos os dias, nós estamos com uma pessoa nova, diferente. E por isso que sempre vai ter algumas dificuldades para lidar, porque nós estamos em constantes transformações. E alguns se transformam mais rápido em alguns aspectos, outros não. Então, sempre vai ter ajustes. Os sonhos mudam. Né? Exatamente. Os desejos, tudo. Por isso que a resiliência no relacionamento, eu acho que é a palavra. A resiliência é a capacidade de você se moldar às situações necessárias desse relacionamento. Né? Porque faz parte. Eu acho que isso é importante. Então, ou seja, dentro dessa questão, né, que vocês colocaram, eu acredito que esses são pontos que se enquadram. Né? Perfeito. Só para reforçar, Eclesiastes vai falar que um cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Né? Outro dia eu fui ministrar celebrar o casamento da Jennifer e do Alex. Né? Jennifer, Alex, obrigado. Bastidores. Essa confiança também. Eu lembro de ter recitado esse texto, né? E é interessante, porque o texto vai falar que o cordão de 3 dobras. Por que 3 dobras? O homem, a mulher, e a importância da terceira dobra, que é Deus. Porque é Deus que vai trazer o equilíbrio aí para o casal, né? Então, ele não fala que o cordão de 3 dobras, ele é indestrutível. Ele não fala assim. Ele é mais difícil de ser quebrado. Por quê? Quando o homem... eu discuti com a Viviane por algum motivo, e eu tenho vontade de falar um monte. Quando eu tenho essa conexão com o divino, então, Deus, eu estou com vontade de falar, então eu oro, falo com ele através da sua palavra, vai falar no coração, então ele me ajuda a ter uma atitude diferente com ela. Então, isso me torna mais resiliente, né? E automaticamente para ela também, porque eu não sou perfeito. Claro. Você está falando, eu não sou santo. Então, é importante, gente, colocar Deus no seu relacionamento, muito diálogo, como foi falado aqui, muito respeito, muito amor, e Deus... Tem a imagem que vocês já devem ter ouvido, mas eu gosto de sempre reproduzir, né? A gente tem um quadro em casa que representa isso, né? É um triângulo, na verdade, em uma ponta do triângulo está escrito lá Débora, no outro está escrito Eliseu, né? Vocês têm em casa? Vocês têm? E aí tem um triângulo, né? E em cima da ponta desse triângulo, Deus, né? Nossa, que é uma referência, e tem até uma flecha, né? Então é uma referência, a gente mandou fazer, de que nós estamos nessas pontas, né? E quanto mais nós buscamos Deus juntos, vamos buscando a Deus juntos, nós nos unimos. Nós nos conectamos cada vez mais, né? Buscando na direção de Deus, automaticamente nós nos conectamos. E o oposto é a realidade também. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, naturalmente a possibilidade de se distanciar é muito grande, né? E também, se um busca a Deus e o outro permanece, também há um distanciamento. Então, na verdade, essa sincronia do casal buscar a Deus traz a unidade.
né? Então é bem colocado. Eu acho que Deus é o centralizador. Se nós acreditamos que Deus é quem criou o casamento é tão belo que, na verdade, o casamento ele é criado para exemplificar a união de Cristo com a sua igreja. Né? Então, assim, é um mistério do casamento. Muito forte é isso, muito mistério. forte. Então, na verdade, o casamento é uma exemplificação da nossa união com Cristo. Né? Somos a noiva de Cristo. Enfim, que vamos ter esse enlace pleno. Né? Enfim, então, ou seja, se ele criou, ele é o centralizador, ninguém melhor do que ele. Aquele que criou, imagina, qualquer um produto qualquer que nós temos. Nada como aquela pessoa que cria para nos dar a base, a informação, o manual de como se usar isso. Né? Ele criou. Ele sabe as dificuldades, ele sabe os benefícios de colocar ele no centro. Pelo que você está falando, então, os lares que estão nos assistindo hoje, que está com determinada dificuldade, até pensando em se separar. Uhum. Então, pelo que você acabou de falar, e foi uma explicação muito bacana, muito clara. Então, se os dois, homem e mulher, estão de alguma forma se distanciando, pode ser porque eles de alguma forma estão se distanciando de Deus, Deus já não é tão relevante para o relacionamento, como de repente foi no começo? Débora e eu, naturalmente, como todos nós, temos impasses, né? A gente costuma dizer que, assim, eu sou terapeuta de casal, trabalho com casais, mas nós também temos a nossa necessidade de ter um terapeuta de casal, nós somos psicólogos, mas também temos psicólogos, ou seja, nossos psicólogos, enfim. Nós temos esse processo. E assim como nós temos todas as nossas demandas também. E tem algumas dificuldades que nós entramos e fica um impasse, no nosso caso que somos cristãos, além da possibilidade de falar com o terapeuta, que é muito positivo, no nosso caso nós temos o maior de todos, né? Aquele que nos conhece plenamente. Então é claro, esse tem um impasse aqui. É incrível quando o casal realmente pega esse impasse e ele fala assim, ó, tá aqui, a gente não consegue lidar. Deus, nos ajude. E quando o fato de você orar, só o fato de você orar acalma o coração. Quantas vezes, às vezes eu tô orando e eu tô falando, Deus, na oração, verdadeiramente no meu coração, Deus, me ajude a ser um esposo melhor. Deus está me ouvindo, a Débora também está percebendo isso. Me ajuda a ser uma esposa melhor, nos ajude. Então, isso acalma o coração, isso realmente traz uma paz. E às vezes a gente termina isso aqui, e esse momento, a gente vai, nossa, é tão pequeno essa situação que deixou a gente assim, né? Então parece que a paz que vem no nosso coração mostra que nós temos algo que é muito maior do que isso aqui. É Deus acima de nós. Enfim, se você, sendo cristão ou não, né? Se você consegue colocar Deus no centro do seu relacionamento, faça a experiência. Está diante de uma situação que você não consegue dialogar, que você não consegue lidar efetivamente com essa questão, você coloca Deus, ora, fala com Deus e você vai sentir essa paz no coração para lidar com essa situação. Rapidinho, esse exemplo que você deu seria uma oração conjunta? Junto. É isso? Os dois orando juntos. Uhum, legal. Exatamente. Claro, existe a possibilidade de orar separadamente, naturalmente, para as suas questões, mas orar junto, essa conexão junto é incrível. Nós temos uma situação aqui que a gente não está conseguindo, aqui o diálogo não está fluindo. Então vamos convidar Deus para nos auxiliar. Né? Só que não é tão fácil. Por quê? Porque existe o que a gente quer? A gente como casal, nós queremos discutir, nós queremos falar, nós queremos dar a nossa razão. Eu tenho razão, não, eu tenho razão. Então a gente quer isso aqui. Agora, quando você fala, não está dando, então vamos direcionar para alguém de fora. É o que faz nos casais com um terapeuta, um terceiro que vai auxiliar, que é muito positivo. Mas tem essa possibilidade de, naquele exato momento, você trazer alguém, né, para esse momento muito bom, que é Deus. Né? Muito bom, porque imaginando a cena aí dessa conversa, dessa oração, então chegou um ponto que o diálogo já não resolve. Então vamos conversar com quem resolve. E é bacana porque eu estou orando aqui, Senhor, me ajude a melhorar, ser um esposo melhor, mais paciente. Ela está ouvindo o meu pedido. Ela está vendo que é um pedido sincero, automaticamente Deus está me tratando e ela está vendo, poxa, ele está orando, ele está falando com Deus. Tem interesse de né? Então, é diferente. Então, casais, vocês aí, a dica nossa aí, não se separem. Se puder não separar, não se separem. Ok? Busque ao Senhor. Às vezes vai atrás de alguém de confiança que tem ao Senhor, que para dar algumas instruções, alguns cursos também vai ajudar vocês aí, tá bom? Gente, um lar abençoado precisa ter Deus, hein? Exatamente. E no nosso caso, como psicólogos, a gente sempre diz, Deus como alguém divino, alguém que nós não vemos, mas sentimos, né? Presente faz toda a diferença. Mas na impossibilidade disso, ou mesmo colocando Deus ali nessa questão, ainda sentindo a necessidade de falar com alguém físico, aí é onde entra um terapeuta, né? Que é um profissional que está ali, assim como um médico, né? Que vai cuidar do seu corpo, né? É um terapeuta que vai cuidar do seu relacionamento, é um terceiro, esse triângulo é o terceiro que vai olhar e auxiliar, né? É uma possibilidade também buscar um terapeuta de casais para poder te auxiliar a enxergar com mais clareza as dificuldades, a comunicação e outros aspectos. Né? Ou seja, temos várias possibilidades para poder buscar ter um lar saudável. Né?
Perfeito. Legal. Gente, então fica a dica, hein? Então pode procurar Eliseu e Débora, são terapeutas de casais, vai estar te ajudando aí. E, gente, tá vendo aí For Us melhorando vida, gente. Esse é o objetivo. Para que o seu lar seja uma grande bênção. Ah, meu lar está destruído. Não, calma aí. Há uma solução, né? Tem uma saída, ok? Faz aquela reforma, né? Exatamente. Não, gente, às vezes a gente fala, não, precisa pintar a parede azul, quero vermelha. Ó, se preocupe em pintar a parede, se preocupe em trocar o sofá rasgado, trocar a TV de 32 para 75 polegadas, mas muitas vezes não se preocupa em tratar o interior, o coraçãozinho, que é o mais importante, gente, ok? É isso aí. Bom, vamos continuar. Bom, eu tenho uma perguntinha para vocês, tá? Boa. Pensando que o casal, muitas das vezes, quando casam, às vezes já tem filhos ou vem do aluguel, qual a dificuldade ou quais as dificuldades que vocês veem num casal quando ele vai adquirir um imóvel, na percepção de vocês? Na minha percepção, o que eu mais vejo a dificuldade é uma falta de uma educação financeira. Infelizmente, eu acredito que os brasileiros não foram educados financeiramente falando. Entende? Não fomos, né? Não somos. Então, a gente não sabe o poder que é uma boa educação financeira, sabe? E o consumismo que nós estamos acaba nos direcionando para outros lugares. Né? Porque, assim, ter filho, casamento, ter dívida, tudo, vai ter dívidas. Normal. Né? A questão é, como que nós podemos ajustar o nosso valor aqui? Como que a gente pode administrar? Se a gente for perguntar para 90% da população hoje, ninguém sabe dizer quanto entra e quanto sai. Verdade. E nem para onde vai. Nem fala. Entende? Falar, vai para onde? Não sei. Se você começar a fazer não precisa de uma planilha extremamente complexa. Né? Não precisa, simples, uma planilha simples, só entrada, saída. Dos dois sentando e tirar ali 1 hora do seu dia, uma vez, gente, uma vez por mês, não precisa tanto. Vocês sentarem para falar assim, ó, como foi, o que entrou, quanto entrou, o que a gente tem de dívida, o que a gente tem, e reorganizar isso aí, ver para onde vai, vocês vão ver o quanto dinheiro está sendo gasto com coisas desnecessárias, sabe? Perfeito. E às vezes é mais essa falta mesmo de organizar e de entender finanças, né? De entender suas finanças. Muitas vezes as pessoas pensam que um dos problemas dos brasileiros é o imediato. É o bendito Fast food. Né? Tudo rápido. Muito rápido. Tudo é muito rápido. Então eu quero para já. E às vezes não é para já. Porque uma das grandes dificuldades que acho que vocês encontram quando vão vender é a bendita da entrada. Não é? Que tem que ser 40% do valor. 20. É a média de 20%. 20% do valor do imóvel. Isso é muita coisa. Porque se a gente for parar para pensar quanto que é um imóvel, 200 mil, 300 mil? Um imóvel de 200 mil, você tem aí 40 mil mais ou menos. Né? Entendeu? Então, assim, se você parar para pensar 40 mil, é muita coisa. Né? Então, a gente quer o imediato, quer comprar o lá, mas quer já. Mas se a gente parar para começar vamos casar, ou até antes de casar, planejar, né? Planejamento. Você coloca tanto, eu coloco tanto, a gente consegue. Legal. Entendeu? Porque tendo a entrada, fica muito mais fácil. Bem mais fácil. Não é? E o resto, vocês vão conseguir. A gente vai conseguir, sabe? Vai administrar ali. E não é deixar de... que nem eu converso com alguns casais, falar, eu vou deixar de comer o meu McDonald's. Não. Por incrível que pareça, você não deixa de comer seu Mac. Você vai ajustar. Não vou comer todo final de semana, eu vou comer uma vez no mês. Frequência. Exato. Mas não deixa de. Entende? Então, uma vez... O dinheiro existe para ser gasto. Sim. O dinheiro existe para ser utilizado. Né? Então, é tão ruim uma pessoa que não sabe gastar, né? Que ela ganha e poupa tudo, né? Assim como aquela pessoa que ela ganha e gasta tudo. Os extremos é um problema. Por isso que a questão é do equilíbrio. Né? Então, eu acredito exatamente que isso. A dificuldade de adquirir um imóvel hoje
principal dificuldade é a questão da organização financeira. Tá? E aí, se eu fosse enumerar aqui alguns pontos, eu colocaria, primeiro, nós não vivemos a partir das nossas realidades. O brasileiro não vive a partir da própria realidade, ele vive a partir da realidade do vizinho. Tem um livro que chama O Milionário que Mora ao Lado. É um livro incrível, porque às vezes, você tem um milionário que mora do seu lado, você não sabe que é milionário. Por quê? Porque ele vive a partir da realidade dele. Né? Então, é aquela pessoa que ela tem condições para ter um carro melhor, mas ela tem aquele carro dentro do aspecto dele. Sim. E hoje o brasileiro, eu não vou saber falar porcentagens exatas, mas assim, tem uma porcentagem enorme de brasileiros que tem um exemplo do carro, um carro que está muito acima da sua possibilidade. Né? Tem um carro, mas não tem uma casa. Exatamente, fica tem um na carro, rua. Tem uma garagem. Não tem uma garagem. Nem a casa de aluguel tem a garagem. Tem a garagem, exatamente. E a gente não vai questionar a particularidade de cada um. Tem gente que prefere o carro ou uma casa. Existe uma particularidade aí, que a gente não tem como a gente entrar aqui. Mas existe o lado também de uma falta de realmente uma organização financeira. E essa organização, mais uma vez eu repito a frase, não vou nem falar ficar rico, mas ter independência financeira, que é tranquilidade com as suas finanças, nem todo mundo tem. Porque não é fácil. Então, ou seja, exige esforço. Então, ou seja, para adquirir um imóvel, é importante dar atenção a esses aspectos. Assim como eu falei sobre relacionamento, existe uma infinidade de cursos, uma infinidade de vídeos, uma infinidade de livros para você poder aprender sobre essas questões. Agora, eu quero ganhar na loteria, é mais fácil do que eu pegar livros, do que eu ver vídeos, do que eu sentar para poder fazer anotação do que entrou, do que sair, dá trabalho. Eu quero ganhar na loteria. Por isso que tantas pessoas jogam na loteria, jogam jogos de sorte, porque acreditam. Quero a vida mais fácil. E a possibilidade fast food. Exatamente. É mínima a possibilidade. Você vê hoje esses jogos de azar aí, de sorte que tá aí na internet hoje, fazendo muitos aí, não é? Aí. Você vê a estatística, o que tem de gente colocando dinheiro lá, que se tivesse comprando um fundo imobiliário, com o dinheiro já teria ganhado o dobro do que gastou. Exatamente, que perdeu, né? Não ganha, a maioria perde. Já é programado para não ganhar. Exatamente. Assim, a sociedade, se a gente for parar para pensar, eu li um livro muito interessante que mostra que a nossa sociedade é como se a gente vivesse num cassino. Sabe? Quando a gente entra no cassino, eles te dão umas fichas. Já reparou que você não entra com dinheiro? Eles te dão as fichas? Porque quando eu jogo as fichas, eu não sinto o dinheiro indo embora. A mesma coisa a sociedade fez com a gente com o cartão de crédito. Quando eu passo o cartão de crédito, eu não sinto o meu dinheiro indo embora. É verdade. Entende? Então, o cartão de crédito dá uma falsa sensação de que você tem da extensão do seu salário. E não é. E não é. O cartão de crédito não é a extensão do seu salário. Eu ganho 5 mil, meu cartão é de 15. Uhum. Aí você começa a usar, então se você for somar 15 mais 5 dá 20. E aí? Para quem tem organização financeira e disciplina, o cartão de crédito te traz um potencial enorme. Agora, para quem não tem, é um vilão. É um vilão. Né? Então, é aí onde você precisa estudar aonde estão os seus pontos fortes e pontos fracos. Né? A questão básica, resumindo, se você quer ter tranquilidade de adquirir um imóvel, é você ter uma organização financeira. Seja para ter essa entrada e se preparar para isso, ou para você poder conseguir pagar esse imóvel. Porque quantas pessoas não perdem imóvel? Por quê? Porque às vezes não tem uma organização, compra um imóvel, não consegue pagar as parcelas e perde. E acontece, infelizmente. E então isso precisa ter essa organização. Isso acontece muito até por causa dessa ótica que você falou do vizinho. Porque às vezes eu quero um apartamento que foge da minha realidade. Normal, eu poderia comprar um apartamento de 200 mil, mas vou para 500 mil, 1 milhão. Normal. Eu não vou ter como pagar. Isso é normal. Não é? É saber aonde eu estou. E entender que não ter vergonha de comprar um imóvel menor e numa região... Dá um primeiro passo. Exato. Numa região inferior. Você não diria inferior, porque eu acho que essa palavra não diferenciada. O bairro seja mais barato. Né? Custo de vida mais em conta, vai. Você vai pegar de quem falar, não, eu já vou morar ali no Murubi. Uhum. Ou, não dá, né? Não sou filha de seu santo. Uma das nossas realidades que a gente vê muito, que hoje em dia, muitas construtoras, elas até financiam toda a entrada em até 100 vezes. Então, assim, às vezes a entrada, para muitos, não é um problema, dependendo da construtora a qual eles adquirem o imóvel. A gente vê muitas pessoas que têm
condições baseada em renda, mas o nome está com restrição. Né? Mas eu acho que vai muito a calhar do planejamento financeiro. Acho que quando você não tem esse planejamento, é onde acontece isso, de você, é claro, teve a pandemia, muitas pessoas devido a esse período, e vem, né, arrastando desde lá essa restrição. Mas eu acho que o primeiro ponto é fazer esse planejamento, procurar alguém, né, procurar uma ajuda. Muitas das vezes a pessoa não consegue, e organizar esse ponto. E a partir daí, com a organização financeira, com o planejamento financeiro, você também vai saber até onde você pode ir com as parcelas, né? Até que valor de imóvel você vai conseguir adquirir, que não venha te apertar e não venha, ao invés de criar um sonho, realizar um sonho, gera uma frustração. Pesadelo, e aí o casal, eles estavam até bem, mas depois de adquirir um imóvel, a briga é que era para constante. ser uma bênção, se torna algo mal. Né? Exatamente, porque mexe no financeiro, né? E E é um dos acaba... grandes problemas. Exatamente. Separação, né? Muito bem. Antes mesmo da pandemia, já tinha muito problema. A população brasileira, ela é muito endividada. Muito por causa da extensão do cartão de crédito. Sim. Eu pego emprestado, passo cartão, pago o mínimo. Parcela, Isso vai fazendo uma bola de neve que é sem explicação. Assim, gente, a nossa vivência no mercado imobiliário, bem tudo que vocês comentaram aí, né? A gente vê a importância do planejamento financeiro, porque tem muita gente que paga aluguel. Então, quando você fala assim, eu quero te ajudar, né? Estou aqui para te ajudar a sair do aluguel, ok. Aí a pessoa ela não tem medo de pagar aluguel. Mas quando você apresenta o financiamento, ela tem medo. Mas é 420 vezes, meu Deus, 35 anos. A pessoa não vai pagar 35 anos, mas ela não tem medo de perder emprego ela não pensa assim, se eu perder o emprego, como é que eu vou pagar aluguel? Ela não pensa assim. Mas quando você oferece o financiamento, não, mas e se eu perder o emprego? Tá vendo que é discrepante? Mas sabe qual que é o pior? Alguns casos, o financiamento sai até mais barato que o aluguel. Fato. Não é? Tem alguns casos, sabe? Sim. Mas é a falta dessa estabilidade, dessa segurança realmente. Tem algumas pessoas que vão dizer é melhor você alugar do que você comprar. Mas a maioria das pessoas que dizem é melhor alugar tem imóvel. Exatamente. Já tem imóvel. Então, assim, ter algo seu, ter algo próprio, vai muito além apenas do bem. É a questão da segurança, é a questão da satisfação, é o sonho adquirido, quem casa quer casa. Então, é o sonho que vai muito além. Uma questão não é só de investimentos econômica, é uma questão emocional, uma questão psicológica, uma questão de segurança. Então, vai muito além. Então, assim, se você tem a possibilidade, né, de até aqui, né, eu já vivi que pode auxiliar você. Então, assim, se você tem o interesse realmente de adquirir imóvel, acompanha, viu a possibilidade, analisou a sua realidade, encontrou algo que está dentro da sua realidade, cara, enfim, você fez essa análise, não tem medo. Por quê? Não dá um passo maior. Seria ótimo que o brasileiro conseguisse pensar assim, eu vou conseguir pagar R$2.000 no meu financiamento, R$3.000, mas eu vou fazer meu financiamento daqui a 3 anos. Durante 3 anos, eu vou pegar esses R$3.000 que eu pagaria nessa parcela e eu vou guardar aqui, disciplinadamente. A gente não faz. Muitas pessoas precisam desse pontapé, esse empurrão. O que é esse empurrão? É o financiamento, é a parcela chegando. Então você batalha, você trabalha e você paga o seu financiamento. Lá na frente você conseguiu finalizar o seu bem. Né? Então, precisa entender a realidade. Se tem disciplina para isso, vai lá, poupa, pega a sua entrada, prepara tudo mais. Não, a gente não tem. Então tá bom, então entra no financiamento, se organiza, corta o que tiver que cortar, se ajusta, estuda, né, de forma. As questões de finanças, né, organiza, estuda sobre isso para ter mais facilidade e vai. Né, vai para que você possa ter também o seu bem, ter sua casa. Sem contar que quando se tem filho, quando você entra no financiamento, vai saber o que vai acontecer com o pai e com a mãe até finalizar o financiamento. Acontecendo alguma coisa, o pai e a mãe ou o casal não estando mais presente, esse imóvel fica quitado para os filhos. Então, assim, traz, além, né, dessa segurança para o casal, traz também para os filhos, porque eles vão ter onde morar, né? Eles vão ter um lugar. Então, acho que traz esse conforto. Eu penso em como mãe, né? Traz esse conforto que a minha filha vai ter onde ficar, né? Vai ter algo para ela. Sim. Então acho que é bem bacana. E assim, o que a gente mais encontra, tá? É pessoas que
Jairo, Viviane, nós queremos sair do aluguel. Não aguento mais pagar aluguel. Ok. Só que é o seguinte, eu ganho R$ 2.000, só que eu quero já sair do aluguel e já quero pular para o imóvel pronto. Só que, gente, então o que você comentou sobre a realidade. A gente precisa ver com a realidade. Então, Jairo, as suas maiores vendas, como são? A gente mostra para essas pessoas, para o casal, para a família, é o seguinte, vocês, nesse momento, vocês não conseguem dar esse passo importante, porque a renda de vocês não comporta. Então, se pega um imóvel aí de 200 mil, se você ganha a média de R$ 2.000 por mês, a aprovação junto à Caixa de Financiamento vai ser em média uns 120 e 130 mil. Para 200 mil, você precisa de 70 mil, 80 mil. Então, a discrepância é muito grande. E, infelizmente, ou por falta financeira, ou pela dificuldade mesmo, né? Porque o cara paga aluguel, tem filhos, não consegue juntar, né? E aí, ou seja, então, gente, como a Débora e eles estão falando, dê um passo por vez. Eu quero morar no imóvel maior, de 500 mil. Mas para você chegar no imóvel de 500 mil, você tem que ir no de 100, Exato. no de 150, no de 200. Você vai chegar lá. A gente iniciou falando sobre a importância do sonho. Então, o sonho é o alvo onde você quer chegar. Mas para eu dar esse pulo até esse sonho, eu tenho um processo. Então, esse processo, primeiro degrau, imagina uma escada, né? O sonho está no 10º degrau. Só que até chegar ao 10º, você tem que ir no primeiro, segundo. Qual que é o primeiro, Jair? Comprar aquele imóvel que vai caber no seu bolso. Né? Então, a maioria das famílias que a gente consegue ajudar é o seguinte: não consigo pagar aluguel e pagar imóvel ao mesmo tempo, financiado para pagar na planta. Mas a gente pergunta, tá, quanto que você investe de cartão de crédito? Uns 3 mil. Falei, então, olha no seu cartão que você vai ver que tem um monte de coisa lá, que são de coisas que você não teria necessidade. Exatamente. Foi um desejo. Fazer um filtro, às vezes. Né? Exatamente. Então, a gente consegue mostrar para o cliente que se ele começar a cortar algumas coisas em excesso, aquela bolsa que está parada lá, você usou o vestido que você comprou para ir na festa, comprou, nunca mais você vai usar, né? Porque você não quer repetir. Então, você já aproveita e venda ele que você vai conseguir juntar uma graninha. Exato. Então, R$ 3.000 de cartão, ali, gente, de verdade, tá a parcela de uns 2 apartamentos ali. Então, aí a gente mostra essa realidade, vai ser uma fase difícil, mas só que o bacana é o quê? Você coloca um limite do aluguel. Sim. Então, vai ter um período de 2 anos, um prazo de 2 anos, depois nunca mais vocês vão pagar aluguel, ok? E muitas vezes as pessoas vêm, acreditam nesse ponto de vista e vêm com a gente. Algumas, não, eu vou ajuntar, só que ela esquece que o mercado imobiliário, ele é, como que eu posso dizer? Ele é muito volátil. Tá? O imóvel, fecha o imóvel com vocês hoje de 200 mil, ok? Hoje são que horas? Enfim, às 18 horas, aconteceu comigo, tá? Fechei o imóvel com uma família às 18 horas, a construtora mudou a estratégia, né? São vários empreendimentos, tá vendendo muito esse empreendimento. Às 20 horas, eles aumentaram em mais de R$ 20.000. Então, aquela família que conseguia comprar aquele imóvel, né? 200 mil, depois de 2 horas, não consigo fechar ela porque aumentou 30 mil, ela não tinha entrada. Então, quando a gente fala, gente, aproveita a oportunidade, porque o mercado imobiliário, ele muda bastante. E como? Bacana? Perfeito. Vamos lá, gente. A próxima pergunta seria mais sobre algumas dicas, né? Sobre organização financeira para dar para o casal, né? Acho que uma delas a gente já falou aqui, vocês já comentaram, que é sobre a organização. Gente, invistam em um tempo para se organizar. Coloquem no papel. Não tenho computador, não tenho planilha, não é desculpa. Nós estamos passando, né? A gente está com uma parceria com um assessor financeiro, né? Então, a gente já tem algumas coisas, graças a Deus, que é o Félix, que tem nos ajudado muito. Então, né? Porque, ou seja, a gente, né, até essa questão do cartão é uma coisa que aconteceu com a gente. Né? Graças a Deus, paga todo mês. A gente começou a perceber que o cartão estava em excesso. A gente usa o cartão para pontos, a gente usa o cartão para milhas. Né? Por quê? Porque a gente foi buscar informação. Mas mesmo a gente já tendo uma certa organização financeira, lemos o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, né? Então, ou seja, tem alguns investimentos, um pouquinho ali, né? FIIs. Então, a nossa cabeça tem mudado muito. Então, a gente, mesmo nessa situação, né, a gente entende da importância de buscar um assessor financeiro, né? Para organizar algumas coisas aí. Vai ter coisas que a gente está investindo o valor que, poxa, vocês investem, que teoricamente, deveria ser um ativo, né? Um terreno. Tem um terreno, mas esse terreno está te trazendo... Está tendo valorização ou só está te trazendo prejuízo? Exatamente. Às vezes é o carro. O carro você só tem manutenção, então para.
às vezes é melhor voltar a andar de ônibus. Diminua o custo, né? O que os milionários sempre falam. Exatamente. Você ganha 10 mil, então que o seu custo de vida seja 5, seja 6, para que você consiga viver uma vida mais confortável, né? Sim. E você tenha condições de pagar os seus custos, né? As despesas e os custos, segundo alguns estudiosos aí, dizem que é importante, evita as despesas. São as despesas elas não te trazem retorno, os custos já não. Normalmente são coisas que você investiu que vai te trazer o retorno. Então, ou seja, se o terreno ele está te trazendo, está te trazendo ônus, então repense. Mas já investi 100 mil. Se eu for vender, eu pego 30. Só que todo ano você gasta 10 para manter ele. Não faz sentido continuar. Então, desça um pouquinho o nível, né? Muitos aconselham isso. Viva abaixo da sua realidade. Sim. Até da sua realidade, que você ganha. Né? Guarde dinheiro e tenha tempo do lazer, que é super importante, a gente aprende isso. Não é abrir mão do McDonald's, não é abrir mão do passeio, porque às vezes o passeio não é você ir para Disney, quer ir para Disney todo mês, né? Ou quer ir para o shopping todo mês. Às vezes, a gente tem a nossa experiência com a nossa filha. A gente vai no parque ecológico aqui, só do tempo que ela tem de correr, pegar as pedrinhas, jogar no lago lá, para ela, às vezes essa questão de gasto é nosso. É nosso. O piquenique você foi no mercado, economizou, pegou o Danone, pegou tudo que a gente quer, tem direito ali, fez o piquenique, teve um momento de família. Às vezes é muito mais valioso do que só levar coisas caras, restaurante caro. Exatamente. Acho que as dicas seriam exatamente essas. Eu acho que Tem algumas coisas a mais aí, fica à vontade. Organização financeira, buscar informação, né? Seja através de vídeos, através de livros, como eu falei, dá trabalho, Importante. mas o resultado vem. Você vai tomar uma atitude e aí é equivocada, mas você fala, nossa, eu vi no vídeo, ou eu li em tal livro que essa é a melhor conduta. Aí você toma essa conduta e vê o resultado positivo. Isso gera um reforçador para você continuar, né, pesquisando, trabalhando em prol disso, né? E aí, como você bem falou, né, educação de livros, que é o Pai Rico, Pai Pobre, é um clássico. Para os casais inteligentes enriquecem juntos. É um livro incrível. Gustavo, né? Ser base. Então é um livro incrível que vai auxiliar, enfim. Eu sempre falo assim, ó, se você quer mudar a sua vida por completo, não tem outro livro, é a Bíblia. Agora, se você quer trabalhar, ainda que a Bíblia fale sobre questões financeiras, se você quiser mudar suas questões financeiras, são alguns livros que são clássicos. Esse que você falou, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária, é outro bacana, livro também que é muito bacana. Enfim, então tem algumas literaturas que são clássicas que vai trazer realmente o conteúdo e o conhecimento para que você possa desenvolver. Né? E aí é só ver o resultado acontecer. Perfeito. Boa. Bacana. Bom, a Débora, ela tem experiência, a sua maior experiência é com adolescentes, Isso, certo? Atendimento com adolescentes. Perfeito. Muito bom. Quais as principais dificuldades que encontramos num lar com adolescentes? Vou falar que essa pergunta daria outro podcast. De outra hora. Eu ia falar, acho que vai ficar até para um próximo. Tanto conteúdo, né? Aí, até porque me interessa, porque a minha tá com 6, mas daqui a pouco ela piscar de olhos, ela já 15 entra, anos. entendeu? Meu Deus. Adolescência, eu costumo dizer que a adolescência ela é uma fase, eu acho ela linda e maravilhosa. Por mais que muita gente não gosta e é difícil. Alguns chamam de Aborrecente. aborrecente. Né? Como Tadinho. como se Ninguém tivesse passado. Ninguém foi adolescente. Eu costumo dizer que assim, a adolescência ela é linda, ela é maravilhosa, a gente só precisa entender ela. Uma das grandes dificuldades que eu encontro muito no meu consultório é os pais e os adolescentes que não sabem dialogar. Perfeito. Então, esse eu diria que é o principal ponto. É saber ter uma escuta. Porque muitas vezes nós somos mães, nós somos pais, entendeu? Então nós queremos que os nossos filhos não errem, que os nossos filhos sejam perfeitos, Nos que ouça. nos ouça, sabe? Obedeça fielmente. Só que, peraí, você está parando para ouvir o teu filho? Para ouvir o que ele quer realmente? Às vezes, os nossos filhos, é tão simples às vezes o que eles querem, sabe? Só que a gente acha, às vezes eles só querem falar. Só falar. Só que a gente, como pais e mãe, ele está falando e a gente já está aqui na nossa mente, como que eu vou resolver esse problema? Peraí, não é você que tem que resolver o problema, é ele.
Ele tá com um problema, ele tem que E às resolver. vezes não é só falar, Não é, mas é oferecer o. é oferecer uma escuta, mas uma sem julgamento. escuta É. ativa, uma escuta adequada, uma boa. É ouvir o seu filho. Falar assim, filho, tá. Você pode ver que a maioria dos filhos, eles param. Eu tenho uma reclamação dos pais que falam, meu filho fala comigo. Tá. Mas quando você vai ver, ele falou 1, 2, 3 vezes. Parou de falar. Por quê? Eles olham assim, eles não vão conseguir falar. Que adianta? Eu já sei o que ela vai me falar. Eu já sei o que ela vai agir. Vai Eu já julgar, vai às vezes até ofender, vai. Entende? Enfim. Então, às vezes ok, eu só vou ouvir. Às vezes seu filho só quer que você ouça ele e dê um calente. Sabe quando a gente é criança? Que vai, chega, a gente acolhe, abraça, deixa, né? Eu era chorava, eu clamava por carinho. Não é? Eu ia pegar esse ponto. Nós lemos um livro Isso. onde diz que nessa fase, eu creio que esse assunto dá um outro podcast, mas a gente Mas dá uma pincelada. vamos deixar as pessoas com vontade. Curiosidade. Próximo é um outro episódio. Isso. Aí o livro diz que essa fase eles precisam de colo. E como? Eles precisam. Que é a fase que mais precisa. Exato, mas aí os pais meio que os pais se afastam. Então, porque assim, não sabem lidar. Exato. Não sabem lidar. É interessante, porque é a fase que eles precisam. Por mais que eles sejam meio durões, mas eles precisam que você dê colo, você abrace. A gente tem que começar a enxergar a fase, entender que é uma fase que, assim, eles estão saindo da infância, que é rico de coisas, de presente, abraços, carinho, abraço, Dia das Crianças ganha presente, Natal ganha presente. Quando os adolescentes chegam aqui, a primeira coisa que corta é presente, você já está grande. Já perde contato, já não é tão comum abraçar. Já não é tão como a gente pro filho fala, ai que bonitinho, nossa, que maravilhoso o adolescente faz. Isso mesmo, fez mais que sua obrigação. Tem uma mudança brusca. Brusca, assim, do nada, entendeu? E aí, O próprio adolescente também não tem aquela questão de ele, por exemplo, pai, você vai me levar na escola, mas eu não quero que você chegue lá, me deixa aqui na esquina. Eu acho que é meio... Mãe, não me são beija, dos dois na lados, frente né? dos meus Entendeu os amigos. limites. Não é porque ele não gosta de um abraço na frente da escola, que em casa ele não quer que você role com o tapete com ele, fazendo carinho, uma cosquinha, sabe? Entendeu? É entender, e essa escuta Respeitar, que a Débora né? falou, essa escuta. É Pai, saber. na escola, na fim da escola, não gosta de gritar, ai filho, eu te amo, tal. Enfim, não é lugar pra isso, porque ele já disse isso. Mas em casa, quando você abraça, às vezes, vou dar um exemplo nosso agora, o meu moleque, assim, quando ele tá nos lugares mais públicos, assim, às vezes ele não tem tanto aproximagem, ainda que ele é meio... Ele tem, nós tem, mas assim, ao adolescente, geralmente. Mas em casa, nossa, em casa é um xodó, assim, sai um grude. Então, assim, tem lugares diferenciados. E às vezes, quando a criança fala, a gente tem que ouvir. A gente tem que perceber realmente como que é a característica E às dela. vezes não é que ele tá com vergonha, porque a gente acha, tá com vergonha de mim. Às vezes não é isso. A gente leva pro pessoal, Exato, né? a gente tem que aprender a Os próprios diferenciar. pais falam, já que ele não me honrou, né? Às vezes leva pro pé da letra, né? Não me honrou perante os amiguinhos. Então aqui agora vai querer que o pai volta para casa chateado, magoado, e aí não oferece o que o filho precisa. Aí então aqui esse distanciamento, mas foi bem bacana, porque até indicar para vocês, as igrejas batistas, normalmente eles têm vários cursos para casais, como educar filhos, então a gente participou aqui na PIB Penha, então eu digo para vocês também. Foi um curso mais ou menos assim, como ser herói dos seus filhos, o livro também, né? Como ser, eu não lembro agora do autor, mas como ser herói para os seus filhos. Então falava exatamente sobre essa importância dessa aproximação. Eu vou dar um exemplo dos meus sobrinhos, né? Presente. Eu tenho sobrinhos de 30 anos. Onde eu tiver, eles vão vir, vão me abraçar, vão me beijar, porque é uma dica para os pais aí, hein? Eu sempre cobrava. Minha filha, muitas vezes ela dorme com a gente. Filha, cadê o abraço do pai? Aí eu até brinco, filho, o papai precisa do seu abraço, senão o papai morre, cadê o abraço do pai? Então ela vem, eu estou treinando, é um treino todo dia. Meus sobrinhos de 30 anos, onde eu estiver, pode estar todos os amigos dele, eles estão casados hoje, mas onde eu estiver, onde a gente chegar, eles vão vir, vai abraçar, vai dar beijo, como se eu fosse um urso. Sim. Mas eu sempre cobrei. Você construiu isso. Sempre, isso aí, é uma construção. Então, a gente tem que entender que essa é uma fase que está saindo da infância, entrando para uma fase que eles, porque nós não sabemos, nem nós sabemos, mas eles estão mais perdidos do que nós. Eles não sabem se eles são criança ou se eles são adultos, porque nós dizemos isso. Não, tipo assim, vai fazer isso.
né? Manda ele fazer, vai fazer isso porque você já é grande. Aí, de repente, a gente tá aqui conversando, amigo, não, sai daqui porque você ainda não tem... Idade para isso. Peraí. Queima a pessoa, Eu sou ou não sou? desrespeita, né? Grita com a Desrespeita. pessoa. Sou adolescente ou sou criança? Ou seja, quando convém para os pais, ele é criança. Quando Dia das convém crianças, pros pais, adolescente não é criança. ele é adolescente, entende? Ele já é Interessante, adulto. Então, quando convém para mim, não é quando convém para o meu filho, é quando convém para mim. Quando eu quero que ele seja criança, ele... Então, assim, não é. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que ele não é mais criança, mas ele também não é um adulto. Ele não tem a responsabilidade ainda de um adulto, mas ele também não precisa ser tratado como criança. Então, eu preciso entender a fase, que essa é uma fase que eles estão entrando com um monte de medo, de angústia, porque eu não sei como vai ser. Sim. É um monte de problema na escola. É um mix, né, de emoções. É um mix né? de emoções. Eles estão surgindo as emoções, estão surgindo um corpo diferente, a fala diferente, tudo diferente. Verdade. Várias emoções estão surgindo ali neles que eles não sabem lidar e diversas outras coisas. E aí a gente vem e ainda coloca assim, os meus problemas são maiores que o seu. Porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho trabalho para fazer, porque não sei o quê. Você não tem só problema. estuda, você só estuda. Mas você não tem noção, mamãe, papai, de como é difícil para eu, seu filho, só estudar. Você não tem noção. Bom. Porque a escola é... E se automaticamente, se o Uma pai e guerra. a mãe não escuta, alguém vai escutar. Alguém vai escutar. Se Algum os pais ouvido e ele a vai mãe não encontrar. derem atenção, alguém vai dar. Eu sugiro algo. Eu Ok. sugiro de fazermos um podcast Por falando favor. de crianças, adolescentes e jovens na fase adulta, porque essa geração, existe a bendita geração Sim. que muda. Que muda. Né? A Demais. nossa geração é totalmente diferente da geração de agora. E é outro problema. E é Porque eu outro quero problema. olhar a ótica dessa geração com a minha Isso, com a ótica. minha. É verdade. No meu tempo não era assim. Meus Exato. costumes, Exato, no minha seu cultura. E seu tempo não era assim, o deles é diferente O que mesmo. você acha? Entendeu? Por favor, gente, e aí? Já estão Já convidados. Já estão Já convidados. Só marcar. Só marcar. Perfeito. Bacana. Agora, se puder resumir, né, pra gente fechar, porque como tem muito Legal. assunto aqui, para fechar essa pergunta, eu acho que o que a Débora até trouxe ouçam os seus filhos. Tirem dos seus Boa. filhos. Tirem deles, porque se a gente ouve, a gente Fica gente de vai Foi boa. ouvir pergunta, as certo? necessidades. Use a técnica das perguntas. Isso. Se você escutar seus filhos, eles vão falar as dificuldades, vão falar as alegrias, vão falar os medos, e você vai conseguir administrar isso. Encontrar a forma de falar com seu filho. Não Perfeito. queira resolver o problema, não queira brigar, não queira... Por mais que seja cabeludo, respira fundo, aguenta. vai orar depois que você Segura. ouviu. Como eu lido com isso, como eu verdade. procure uma pessoa que possa Isso ajudar. que eu ia falar. Entende? Procura ajuda. Procura Se não ajuda. sabe lidar, Exato, ajuda. porque assim, tem muita coisa acontecendo no meio do adolescente. Eu falo porque assim, são coisas muito cabeludas acontecendo. Então, às vezes, vai falar para os pais já não é. Ouça, pense, reflita, não vá já vomitando um monte de coisa para eles o que tem que fazer. E o segundo ponto é, tenta enxergar o teu filho. Você, mais que ninguém, você conhece seu filho, mas acha um ponto de conversa com ele. Se o Legal. seu filho gosta de jogar videogame, não critica, não recrimina. Joga videogame com ele, cola com ele, junto. né? E usa Gasta esse o momento tempinho. para Vamos entender aqui, você gosta de jogar? Por que você gosta de jogar esse jogo, filho? Me ensina, mamãe quer jogar com você, ou papai quer jogar com você, me ensina aqui. Com o jogo você vai aprender abrir muita espaço coisa. para o diálogo. Entende? Excelente. Ou o que for que ele gosta, futebol, sabe? Perfeito. Cada um tem o seu gosto diferente. Imerja no que ele pensa Sim. e vai tirando as perguntas dele. Muito bom. Perfeito, gente. Foi um prazer imenso Foi ter mesmo. vocês aqui. Muito obrigada. Contribuíram muito. Tenho certeza que muitas famílias serão ricamente abençoadas aí, ok? E tá combinado. Tá Vai ter combinado? um próximo episódio com À vocês. disposição. Maravilha, gente. Gente, muito obrigado aí. Acompanha a gente aí, por favor. Curta, nos siga, ok? Compartilhe. Dá uma força pra gente Comenta aí. bastante aí. Comente, por Mande favor. pergunta. Mande Isso. perguntas. Nos próximos podcasts com o Eliseu e com a Débora. Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe. Boa Valeu. noite.